Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula aí. Na aula de hoje, eu vim falar de um assunto um pouco diferente, tá? Eu trouxe uma aula um pouco mais teórica hoje e eu vou explicar para vocês por quê. Graças a Deus, eu tenho conseguido acompanhar mais os estudos de vocês. Vocês têm me mandado mais material de vocês tocando e tal, e isso é muito bom para mim, porque eu posso começar a trabalhar nas necessidades do grupo em geral, tá certo? Olha só. Muitos de vocês têm um mesmo problema, uma mesma dificuldade, por assim dizer. E o que acontece? É algo comum para baixistas e, olha só, não é comum só para iniciantes, cara. Tem muito baixista que já é velho de instrumento, já é velho de música, já tem uma caminhada extensa que tem o mesmo problema. Inclusive, tem baixistas que tocam em bandas grandes, de renome, que tem esse mesmo problema. Então, assim, não é querendo apontar de maneira alguma, tá, pessoal? Só que eu acho que chega um momento em que a gente deve parar de inventar desculpa para os nossos próprios erros, certo? Eu já comentei isso aqui algumas vezes, e toda vez que eu vou falar sobre alguma música, sobre progressão harmônica e enfim, eu sempre digo para vocês estudarem campo harmônico. Não digo? Então acho que vocês estão de prova aí. Hoje em dia, com a quantidade de informação que nós temos, eu acho que só não estuda quem não quer, certo? Mas, entretanto, todavia, como auxiliador, como ajudador de vocês, eu resolvi trazer esse assunto aqui para a nossa aula, para poder ajudar aos que estão precisando, né, desse tipo de informação, e trazer uma visão um pouco diferente, talvez, para aqueles que já conheçam e não dominam, ou aqueles que conhecem, mas conhecem só superficialmente, sabe? Então, eu vou trazer esse assunto de campo harmônico, e por mais incrível que pareça, o campo harmônico ele é essencial para o nosso estudo de ritmos, tá? Eu só não trouxe nada relacionado antes, porque eu não queria misturar demais as coisas, mas eu tive que trazer, porque eu quero ajudar vocês a sanar essas dúvidas e essas dificuldades que muitos de vocês têm por igual, tá certo? Vamos começar. Em primeiro lugar, o que é campo harmônico? O campo harmônico ele nada mais é do que uma estrutura, tá, que agrega algumas notas em questão e essas notas elas funcionam em graus. Eu estou falando de grosso modo aqui de uma maneira que vocês entendam, tá certo? Sem termos técnicos. Então o campo harmônico ele é uma estrutura, tá certo? Um conjunto, uma estrutura, um conjunto que tem notas dentro de si, né, que abriga notas dentro de si, e essas notas elas funcionam, né, o campo harmônico ele opera em graus, beleza? Esses graus nada mais são do que intervalos, e esses intervalos eles são responsáveis pela funcionalidade do campo harmônico, beleza? Então o que acontece? Tem um conjunto de notas que funcionam em graus, e esses graus eles servem para que essas notas elas tenham uma utilidade, beleza? Então pensem aqui comigo, ó. Vamos pegar aí, quais são as 7 notas fundamentais, né, da música? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, certo? Temos essas 7 notas. O que vocês não sabem é que esse Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si já são um campo harmônico em questão. Essa estrutura de tocar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si é a estrutura que foi dada pelo campo harmônico natural, certo? Então o que acontece? O que pega realmente a maioria da galera é não conhecer os intervalos dentro desse campo harmônico. Tem muita gente que sabe que Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si é um campo harmônico, mas poucas pessoas, principalmente os iniciantes, não sabem que dentro desse campo harmônico tem alguns intervalos que são como as notas do campo harmônico operam, beleza? Então olha só, eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Logo, eu posso afirmar para vocês que esse é um campo harmônico de Dó. Dó maior no caso, tá? Dó natural. Por que eu sei? Porque no campo harmônico natural, eu sei que a primeira nota tocada é a tônica, ou o centro tonal. Beleza? Então, se eu tenho um campo harmônico, né, se eu tenho uma escala, vou colocar o termo escala que vocês conhecem. A primeira nota dessa escala é a primeira nota, tá? Não é a primeira nota que você toca, mas a primeira nota da escala, a correspondente.
ela é chamada de tônica ou de centro tonal, beleza? Guardem isso aí. Logo depois eu tenho mais 7 notas restantes, né? Por que eu tenho 7 notas se eu já toquei o Dó aqui, no caso? Porque nós temos a nossa repetição, que é a oitava. Ela não vale de muita coisa, para ser sincero para vocês, mas, né, nós temos que colocar aqui as 8 notas, né, que é um conjunto, né? Porque o que acontece? Essa oitava nota, ela foi colocada como término. Porque se a gente para aqui na sétima, dá uma sensação de incompleto, não dá? Então se eu termino repetindo a oitava, eu já tenho essa sensação de término que eu queria, beleza? Então, olha só, primeiro grau temos a tônica ou centro tonal. A próxima nota, a segunda nota, respectivamente é o segundo grau. A terceira nota, respectivamente, o terceiro grau. A quarta nota, o quarto grau. A quinta nota, o quinto grau. Sexta nota, o sexto grau. Sétima nota, sétimo grau. E oitava nota, oitavo grau. No caso, a repetição da tônica. Beleza? Tendo isso em mente, o que eu preciso saber? Que cada um desses graus, ele tem uma particularidade, certo? Por quê? Se esses graus eles fossem julgados, né? Se eles fossem justificados de maneira natural, se nós tocássemos a nossa escala formada, né, através desse campo harmônico de maneira natural, nós não teríamos uma sonoridade agradável. Por quê? Se nós formos tratar todos os graus do campo harmônico como naturais, nós iremos ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tudo natural, tudo maior. Se a gente fosse trazer isso aqui para os acordes, nós teríamos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e... Vocês veem que não casa, ó. De novo. Dó, já caguei tudo. Mi, caguei mais ainda. Fá, Sol, já continuei cagando aqui no Lá. Si, nada a ver. Repetição do Dó. Então, essas particularidades do campo harmônico, elas servem para dar um sentido a cada um desses graus, beleza? Então vamos lá. A primeira particularidade a ser notada é que a nossa tônica, ela sempre vai ser maior, tá? No campo harmônico maior natural, que é esse aqui que a gente está falando, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A primeira nota do campo harmônico, a tônica, o centro tonal, ele sempre vai ser maior. Coloca isso na sua cabeça. A segunda nota, o segundo grau, ele sempre vai ser menor. Então, no caso, tônica, segunda, Dó, Ré. Então, esse Ré, ele é obrigatoriamente menor. Então, nós temos um Ré menor aqui, tá certo? A segunda nota desse campo harmônico é menor. A terceira nota, ou terceiro grau, no caso aqui, Dó, Ré, Mi, ele também vai ser menor, obrigatoriamente, tá? Eles têm que ser menor, nessa estrutura aqui de campo harmônico. Então nós temos Ré menor e Mi menor, tá certo? No caso, o quarto grau, ou que para nós o Dó, Ré, Mi, Fá, né, o Fá, o quarto grau, ele vai ser maior. Nesse caso, então, nós teremos o Fá, que é o nosso quarto grau, maior. O nosso quinto grau, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, 1, 2, 3, 4, 5. Já sei então que o Sol, nesse caso, vai ser maior. Prosseguindo, nós teremos o nosso sexto grau, que aqui para nós vai ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ele vai ser menor, então teremos Lá menor. Beleza? Dando continuidade, o sétimo grau, ele vai ser para nós aqui menor. Ou diminuto, tá certo? Já vem aí a questão de tríades e tétrades e tal. Os campos harmônicos, nesses diferentes campos harmônicos, vocês vão encontrar a sétima ou menor ou diminuta, tá? E não faz realmente diferença aqui no nosso contexto aqui em geral. Por quê? Se nós fôssemos destrinchar agora esse campo harmônico em acordes,
nós já vamos ter algo totalmente audível, né? Totalmente compreensível aos nossos ouvidos. Tendo o Dó maior, o Ré menor, o Mi menor, o Fá maior, o Sol maior, o Lá menor, o Si menor e o Dó. Agora, se eu for tocar tudo de novo, utilizando a sétima, que no caso é o Si, diminuta, nós teremos a mesma intenção. Ó. E nosso Dó. Beleza? De novo. Si menor. E agora com o Si diminuto, ó. E por fim o nosso Dó. Então esse é o nosso campo harmônico natural. Vocês podem ver que não tem muita dificuldade, não tem muito segredo, não tem, né, nenhuma misticidade aí que o pessoal geralmente atribui, tá? Por que é importante conhecer o campo harmônico? Não sei como é o cotidiano de vocês, né? Mas eu tenho certeza que tem alguns de vocês que tocam em igreja, tá? Então você está lá tocando na igreja. Aí seu pastor vai e fala, eu quero chamar o nosso cantor fulano de tal. Ele vai e vira para você e fala assim, meu filho, me dá um dó. Você vai dar o dó para ele. Beleza, você deu o dó para ele, tá? Deu o dó para ele aqui. Deu o dó maior para ele. Ele começa a cantar. Se você não tem um conhecimento do campo harmônico, você não vai fazer ideia de onde você vai ir depois desse dó. O seu caminho vai ficar completamente vago. Por quê? Eu, com o meu conhecimento do campo harmônico, eu sei que se eu naturalmente toquei um dó maior para ele, eu sei que eu só vou ter 3 possibilidades de caminho para poder seguir. Por que eu só vou ter 3 possibilidades? Porque eu conheço o campo harmônico. Eu sei que se eu toco um dó maior, a música, ela respectivamente, ela vai estar dentro dos campos harmônicos ou do próprio dó maior, ou de sol maior, ou de fá maior. Por quê? Porque eu sei, eu conheço o campo harmônico. Agora, se você não conhece, você vai ter simplesmente todas as possibilidades possíveis para poder tentar acompanhar aquele cantor que está cantando ali. Por quê? Vamos colocar aqui na mesa as 12 notas musicais. Com as 12 notas musicais que eu digo, já incluindo os sustenidos e os bemóis, enfim. Então, tenho na mesa aqui as 12 notas musicais. Se você não conhece o campo harmônico, você não vai fazer ideia de como distribuir essas notas pelo braço do instrumento, as intenções que elas vão ter, se elas vão ser maiores ou menores, certo? Então o campo harmônico ele vai te auxiliar para isso. Se você toca na noite, se você é um músico já ou semi-profissional, ou já acompanha alguém profissionalmente, vocês vão passar por algum momento de ter alguma participação. Cara, isso é uma coisa muito complicada. Vamos supor que você toca sertanejo. Aí chega uma mulher e fala pra você assim, eu quero cantar uma música do João Bosco e Vinícius. Não vai conseguir cantar, porque as tessituras, né? O que é a tessitura? A tessitura é o parâmetro para medir as vozes, né? De grave, agudo, essas coisas. As tessituras, elas vão ser diferentes, os tipos de vozes, eles vão ser diferentes, tá certo? Então, você coloca uma mulher para cantar João Bosco e Vinícius no tom original, não vai dar muito certo. Então, o que você tem que fazer? Ela vira para você e fala, não, eu não canto em Lá sustenido, eu canto em Ré sustenido. Aí, o que você vai fazer se você não conhece o campo harmônico? Você vai ficar de braço cruzado, vai ficar dependendo dos outros, vai ficar dependendo do tecladista. É porque o pessoal chama o tecladista de maestro, é porque o tecladista ele simplesmente ele é praticamente obrigado a estudar esse tipo de coisa ali no seu instrumento. E infelizmente o baixista é preguiçoso pra caramba, né? Ô, raça preguiçosa, meu Deus do céu. É a questão do baixista, cara. Aí, ô, tecladista, você fica lá olhando pro cara, catando nota aqui, ó. Ô, meu Deus, e agora? O que eu faço? Olha pro cara do violão. Qualquer nota. Porque não sabe onde ir, tá certo? Então, é de suma importância que vocês conheçam esse campo harmônico. Não só para poder tocar de ouvido. Agora vai entrar a questão dos ritmos musicais que eu sempre falo.
Supondo aqui que eu vá tocar um forró, tá certo? E eu sei que esse forró, ele tem os seguintes acordes. Dó maior, Sol maior, Ré menor e o Fá maior, beleza? Se eu não conheço o campo harmônico em que eu estou trabalhando, eu vou tocar essas notas, né? Eu vou dar ritmo a essas notas da maneira que eu quiser. E 90% do pessoal que aprende a tocar baixo, né? Que acha que está aprendendo a tocar baixo, eles começam tocando ritmos, os ritmos, principalmente forró, em notas menores, né? Então vem aquele famoso clichê, né? Então, todo mundo, já tem certeza que todo mundo já conhece alguém que toca. Por que que isso aqui dá certo numa nota menor? Porque contém todos os intervalos constituídos dentro de uma nota menor. Agora que vem o problema. O pessoal tem essa premissa na cabeça e fala, pô, vou tocar, eu sei que é Dó, Sol, Ré e Fá. Então o cara simplesmente começa a tocar um acorde maior como se ele estivesse tocando um menor. Aí sai essa cagada aqui, ó. Chega a me dar uma gastura, cara, uma coisa ruim. Eu tenho certeza que vocês conhecem quem toca assim até hoje. Eu tenho certeza que vocês já viram pessoas que tocam em bandas que vocês escutam em CDs dessa maneira. Eu tenho certeza. Eu não vou apontar aqui porque eu acho que é muita falta de ética, tá? E longe de mim querer julgar alguém. Mas, se tratando de certo e errado, isso é errado, tá? Então, se você tem o conhecimento do campo harmônico, você sabe que você não vai colocar, por exemplo, esse Lá sustenido aqui, ó, dentro do campo harmônico de Dó. Você sabe que você não vai colocar esse Ré sustenido aqui, ó, pro Fá. Porque não pertence ao campo harmônico. Você sabe que você não vai colocar esse Fá, apesar de pertencer no campo harmônico, você sabe que você não vai colocar esse Fá dentro do Sol, porque você vai estar dando intenção de menor, ó. Tá certo? Então esse é um erro que muita gente comete, pessoal. Tá? É complicado, cara, porque, igual eu expliquei pra vocês, hoje vocês têm acesso a muita informação. Hoje nós temos acesso a muita informação, então assim, é muito simples. Chega lá e fala, poxa, eu vi um cara falando que eu preciso estudar campo harmônico. Chega ali no Google, digita campo harmônico musical, pá. Vocês não vão ter dificuldade para achar nada relacionado a esse conteúdo. Pelo contrário, é um conteúdo muito extenso, vocês vão achar bastante coisa, tá? Isso, é claro que eu estou me referindo só ao campo harmônico maior, natural. Uma dica que eu vou dar para vocês aqui agora é o seguinte: se vocês quiserem atuar como músicos no cenário nacional que vivemos hoje, vocês precisam obrigatoriamente saber pelo menos 2 campos harmônicos, que são os campos harmônicos maiores e os campos harmônicos menores, tá? Se vocês souberem, dominarem esses campos harmônicos, vocês vão conseguir tocar 70% das músicas ocidentais, tá? Que são as músicas que a gente toca aqui, não só no Brasil, mas na gringa. 70% das músicas estão relacionadas diretamente, são pertencentes a esses 2 campos harmônicos, tá? Músicas que não obedecem a esses campos harmônicos, que são feitas de maneira diferente, são as músicas indianas, asiáticas, alguns rocks mais pesados, jazz fusion. Então, são minorias, né, de estilo musical. São minorias. Apesar de hoje ter muita coisa, né, que não segue esses padrões que eu expliquei aqui, ainda são minoria. A esmagadora maioria é o que os estudiosos, né, gostam de chamar de músicas quadradas. Nada a ver, pensamento mais arcaico isso. Mas enfim, se vocês dominarem esses 2 tipos de campo harmônico, vocês vão conseguir tocar profissionalmente, acompanhar qualquer cantor da atualidade, da moda, que vocês vão sair super bem, beleza? Agora, uma coisa meio chata, né? A questão de decorar o campo harmônico. É um negócio meio complicado. Se a gente for pensar que cada nota do braço é um centro tonal, automaticamente cada nota tem o seu campo harmônico específico. Então, por exemplo,
eu tenho o campo harmônico de Dó, né? Eu tenho o campo harmônico de Ré sustenido, de Mi, de Fá sustenido, certo? Então, cada nota específica ela tem o seu campo harmônico. E o que acontece? É muito importante vocês lembrarem, né, desses intervalos quando for estudar nas outras notas, para não cometer nenhum erro. Isso vou até responder uma pergunta que me fizeram aqui uma vez, por que existem notas sustenidas e tal? Por que se chama de acidente? Eu sempre costumo falar isso. Essas notas elas existem para poder manter a fluência e a funcionalidade do campo harmônico, tá? O campo harmônico de Dó, ele é perfeito, tá? É perfeito. Não contém nenhum acidente. Agora, por exemplo, se eu fosse tocar o campo harmônico de Ré de maneira não acidental, eu ia ter o quê? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. E isso aqui não é Ré maior. Se eu toco um Ré maior, ó, totalmente nada a ver. Então, para esse Ré maior funcionar, para ele ter o seu campo harmônico, para ele foram criados dois acidentes, que é o Fá sustenido, né, ó, e o Dó sustenido. Tenho aí o meu Ré maior. No caso do Mi maior também foram criados alguns acidentes, né? Foram o quê? Foi criado o Fá sustenido, o Sol sustenido, o Ré sustenido, né? São criados alguns acidentes aí. Então é muito importante respeitar esses intervalos, né? E como eles funcionam. No caso nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, beleza? Tendo isso em mente, eu sei que de Dó até Ré eu tenho um tom. De Ré até Mi eu tenho outro tom. De Mi até Fá eu tenho um semitom. De Fá até Sol eu tenho outro tom. De Sol até Lá eu tenho mais um tom. De Lá até Si eu tenho um tom de novo. E de Si até Dó eu tenho um semitom. Então como vão funcionar os intervalos que eu preciso respeitar? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tendo esses intervalos em mente, eu posso destrinchar, eu posso fazer, eu posso criar qualquer campo harmônico que eu quiser. Se eu quero criar um campo harmônico de Ré sustenido, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, tendo esses intervalos em mente, vocês vão conseguir descobrir todos os campos harmônicos, né, de todas as notas contidas na música, né, de todas as 12 notas, beleza? Então não tem muito segredo. Agora, é o que eu disse, a parte de decorar tudo isso é um pouco complicado. Vai exigir um pouco de dedicação, um pouco de esforço de vocês para que isso dê certo, beleza? Novamente, eu quero lembrar a enorme importância de se aprender isso aqui, tá bom, pessoal? Por favor, se esforcem mais, não desistam quando o assunto ficar um pouco chato, porque vai ficar, não desistam, vocês vão precisar disso para a vida de vocês. Por quê? É muito complicado você estar aqui com um colega músico, sei lá, vocês estão assistindo alguém tocando e vamos supor que os dois sejam baixistas, né? Aí vocês estão vendo um terceiro baixista tocando lá em cima e o cara não sabe tocar. Tudo bem que ele está lá fazendo um papel para qual ele não está qualificado para fazer, mas isso não dá o direito de ninguém julgar o cara, né? Falar assim, lá para você ver, o cara não sabe, não estudou, é ruim. E não é bem assim que funciona, né? Ele deveria ter se preparado, deveria ter estudado, deveria, mas enfim, o cara tá lá, cara. Então, é meio complicado você ver essa chacota, né, que é feita pela galera, e eu realmente não quero que vocês sejam vítimas de chacota por outras pessoas, tá? Então, do fundo do meu coração, estudem os campos harmônicos. Já expliquei para vocês como eles vão funcionar. Tá? Os campos harmônicos menores são mais fáceis ainda de serem entendidos. Se vocês souberem esses dois campos harmônicos, vocês vão tirar essa atualidade de música brasileira de letra, tá certo? Qualquer dúvida, não esqueçam de me consultar, por favor. Estou aqui para ajudar vocês, tá? Deus abençoe vocês de maneira especial. Tamo junto, boa música.